quero chamar o nosso pastor Tiago, que vai trazer a palavra aqui. Pode aplaudir ele. Ele deixa todo mundo envergonhado, é a minha vez. Amém. Você pode estender a sua mão aqui para nós abençoarmos ele? Senhor, nessa manhã, Deus, nós primeiramente como igreja, diante da nuvem de testemunhas descritas lá no livro de Hebreus, queremos declarar como igreja que reconhecemos Tiago como pastor e voz profética dessa casa. Queremos dizer que nós reconhecemos que a palavra que vai sair da boca dele não é porque ele estudou, não é porque ele se dedicou, não é porque ele é um conhecedor da sua palavra. Nós reconhecemos que a palavra que vai sair da boca dele é porque foi o Senhor quem compartilhou com ele. E nessa manhã ele vai dividir conosco. Nós te pedimos, Santo Deus, à medida que o Tiago compartilha conosco, que o Senhor envie anjos lá na casa dele, guardando a casa dele, os bens, tudo aquilo que ele tem. Que ele seja guardado aqui, Deus, nesse lugar. Que a Mari e a Aurora sejam guardadas pelo Senhor. Nós proibimos qualquer manifestação de enfermidade, de agitação, de desconexão que queira atrapalhar essa família nessa manhã. E declaramos o Espírito do Senhor tomando o Tiago da planta dos pés até o alto da cabeça, para que a voz do Senhor se manifeste através da boca dele. Nós abençoamos você e a sua casa em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, meus irmãos. Vocês estão bem, gente? Amém. Abra comigo sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 25. Só avisar vocês também, pastor Arnaldo e pastora Vanessa, eles foram visitar a família deles no interior de São Paulo, por isso que eles não estão aqui nessa manhã, amém? Mateus 25. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma parábola de Jesus. A parábola que a gente vai ler aqui é a parábola das 10 virgens. E eu não sei se você sabe, mas a palavra parábola vem do grego parábole. Não sei se você sabe o que significa uma parábola. E parábole do grego, ela tem um sentido de pôr ao lado de, a tradução literal, pôr ao lado de. Ela tem um sentido de comparar algo. Ela serve como uma ilustração, ou uma verdade, ou a um ensino, né? Jesus, ele usava essas metáforas para compartilhar verdades e ensinamentos a respeito do reino. E com o exemplo ali do cotidiano deles, ele sempre usava algo relacionado à cultura dele. Na palavra a gente vê, do que está registrado para a gente, Jesus falou aproximadamente 40 parábolas em todo o seu ministério, do que está registrado, tá? Então a parábola, ele tem esse sentido, e eu quero compartilhar com vocês essa parábola das 10 virgens. É uma palavra que tem falado ao meu coração já há alguns anos. E eu espero que fale nessa manhã também ao nosso coração, tá? Mas antes da gente ler o texto aqui, se você olhar aí na sua Bíblia, em Mateus 24, Jesus, ele fala dos acontecimentos futuros. Essa parábola que nós vamos ler, ela faz parte de uma sequência em que Jesus está explicando para os seus discípulos, ali no Monte das Oliveiras, os sinais do fim dos tempos e também sinais do seu retorno. Mateus 24 e 25 fala sobre isso. Jesus aqui no Mateus 24 fala sobre o princípio das dores. Ele fala também sobre o princípio da grande tribulação e quando vai se dar o retorno de Jesus. Esses dois capítulos, o 24 e o 25, eles estão interligados um no outro. A nossa Bíblia ela é separada por versículos e capítulos, apenas para nos ajudar aqui na organização e localização.
Mas esse assunto que Jesus está tratando com os discípulos aqui no 24 e 25 é uma coisa só. Jesus tratou apenas de um assunto aqui. Então Jesus aqui ele estava dando uma visão profética aos seus discípulos dos acontecimentos que surgiriam no futuro próximo e num futuro também distante. Jesus estava alertando os discípulos aqui. Então, após Jesus falar sobre o fim dos tempos aqui em Mateus 24, depois você pode ler na sua casa com mais calma. Logo na sequência, Jesus emenda 4 parábolas na sequência do Mateus 24. Dentro de 24 tem parábola aqui também. Para que Jesus ele fala essa palavra? Para quê? Para que eles entendessem como e por que eles deveriam estar preparados para a sua segunda vinda, para a sua vinda. Como igreja aqui, se você não sabe, a nossa esperança é a segunda vinda de Cristo. Essa é a nossa expectativa como igreja. Jesus irá retornar, amém? Então aqui Jesus ele está falando como e por que nós devemos estar preparados para a sua vinda. Aqui são 4 parábolas. A primeira parábola é o pai de família e o ladrão, Mateus 24, 42. A segunda parábola aqui nesse texto é o servo bom e o mau, Mateus 24, 45. A terceira parábola que Jesus fala é a das 10 virgens que a gente vai falar hoje aqui, Mateus 25, do 1 ao 13. E a quarta palavra é a dos talentos, Mateus 25, do 14 ao 28. Essa parábola das 10 virgens é uma parábola bem conhecida. Creio que muitos de vocês já ouviram falar sobre essa parábola. E ela se encontra apenas no Evangelho de Mateus. Você vai achar só em Mateus. Amém? Mateus 25, vamos ler o texto então. Todos acharam já? Diga amém quem achou. Mateus 25, nós vamos ler do 1 ao 13. Então, o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas, fala comigo, preparadas, entraram com ele no banquete de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço, portanto vigiem, pois não sabe o dia e nem a hora da sua volta. Jesus então aqui, ele responde aos seus discípulos. No Mateus 24 ele fala sobre os sinais dos fins dos tempos. Jesus então responde aos seus discípulos contando uma história de um casamento grandioso. Ele conta a história de um banquete nupcial. Oh, essa palavra não ia sair, não saiu. Nupcial, tá certo? E pode até parecer uma história inventada, pode até parecer aí um conto de fadas, mas na verdade essa história ela é real. O casamento lá do povo judeu ele é um pouco diferente do nosso aqui, do nosso costume. Nós estamos acostumados de uma maneira diferente, mas aqui Jesus ele está trazendo um casamento que acontece é muito comum acontecer lá numa aldeia da Palestina, esse tipo de casamento. O casamento em si ele era um acontecimento muito importante para eles. Para nós também é um acontecimento muito importante, mas para eles
o casamento ele pode durar vários dias para um judeu. E na tradição judaica, o primeiro dia da festa, o ápice da celebração de um casamento, ela se dava e se dá ainda quando o noivo chega. Quando o noivo chega para um casamento, esse é o ápice da festa. É um momento mais glorioso na festa de um casamento. O noivo, diferente um pouco da nossa cultura, que a noiva entra depois, mas na tradição judaica, o noivo, ele chega depois. Ele é a pessoa mais aguardada. Então era costume naquela época que o noivo e seus amigos, eles deixavam a casa dele, e esse noivo, eles iam para a casa da noiva. Geralmente a celebração do casamento, ela acontecia na casa da noiva. Então, esse noivo, ele saía de encontro à noiva. Geralmente essa celebração, elas acontecem à noite. E depois de toda a celebração na casa da noiva, eles retornavam para a casa do noivo, onde era feito ali a celebração, a festa, o banquete, né? E as virgens aqui que Jesus cita, trazendo aqui para a nossa realidade, essas virgens, elas são como damas de honra. Quando eu casei, a Mariana convidou as primas dela para ser as damas de honra. Tinha 3 primas dela. Então essas virgens aqui nesse contexto, elas são equivalentes a essas damas de honra que tem nos nossos casamentos, certo? Elas não eram a noiva, elas não iam se casar com o noivo, mas elas tinham uma função muito nobre dentro dessa celebração de casamento. Elas saíam para receber o noivo nesse processo que ele estava vindo. E elas acompanhavam o noivo com as suas lamparinas. Elas iluminavam o caminho da festa. Isso era muito comum e acontecia de fato, e acontece até hoje isso lá na Palestina. E Jesus, então, ele usa esse exemplo para que os discípulos pudessem entender de uma melhor maneira aquilo que ele estava falando sobre o fim dos tempos. Jesus estava trazendo um entendimento mais claro para eles a respeito do fim dos tempos. Ele trouxe ali algo do dia a dia deles, algo que era comum para a cultura deles. Mas de fato o que Jesus queria ensinar a esses discípulos com essa parábola? O que Jesus também quer nos comunicar essa manhã com essa parábola? Jesus, se você perceber na palavra, ele compara a vinda dele com um grande casamento, onde ele é o noivo e a igreja é a noiva de Cristo, amém? Jesus, Mateus 9,15, Jesus compara a si mesmo como um noivo. Apocalipse 19,6 fala sobre um casamento do Cordeiro com a sua noiva. E além dele ser a pessoa mais aguardada, Jesus enfatiza que o dia e a hora para esse grande evento acontecer, que nós estamos esperando, ninguém sabe. Mateus 24:36. Contudo, ninguém sabe o dia e nem a hora que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem mesmo o Filho, somente o Pai sabe. Mas o ponto central aqui que eu acredito ser dessa parábola é que Jesus se utiliza da figura de 10 virgens para alertar os seus discípulos sobre 2 perfis de pessoas que estarão esperando pelo seu retorno. Jesus traz essa parábola para esses discípulos para nos alertar que existe 2 tipos de pessoas que estarão esperando pelo seu retorno. E são elas as insensatas e as prudentes, como a gente leu aqui. Como eu falei aqui no começo, a responsabilidade das virgens, dessas madrinhas, era muito grande, pois o casamento acontecia à noite, e a função delas era iluminar a chegada do noivo ao casamento, garantindo essa entrada gloriosa. E eu vou falar aqui sobre esses 2 tipos de pessoas que estão aguardando o retorno do noivo. O primeiro tipo de pessoa que a gente vê aqui são as insensatas. Verso 3. As 5 insensatas não levaram o óleo suficiente para as lamparinas. Jesus fala aqui de 5 delas. Das 10 virgens, 5 delas, elas não se prepararam adequadamente para esse grande dia. Elas não levaram o óleo suficiente.
o que seria óbvio para essas madrinhas, para essas damas. Pois para manter uma lamparina acesa é necessário a gente ter o óleo, naquela época é necessário ter o óleo. Elas não fizeram o óbvio, elas não usaram o senso, elas foram insensatas. Trazendo para a nossa realidade aqui, o que a gente espera de uma madrinha de casamento. O que a gente espera? O mínimo de uma madrinha de casamento é que ela, ao menos, ela esteja vestida adequadamente. Isso que aconteceu com essas madrinhas aqui, com essas damas, com essas virgens, a atitude dessas madrinhas seria equivalente a elas irem a um casamento vestidas de pijama, para você ter ideia do tamanho do problema aqui. Elas não cumpriram com o mínimo que era esperado delas. Ou seja, elas foram insensatas. A insensatez está ligada à falta de bom senso, de ponderação, chega a ser imprudência, chega a ser loucura. Ou seja, elas não estavam prontas adequadamente, apesar de estarem esperando o noivo chegar. Era costume naquela época que o noivo não avisava a hora que ele ia chegar. Ele não avisava. Ele podia ir qualquer dia, mas elas tinham que estar prontas. Elas tinham que estar prontas. Porque Jesus nos chama a atenção para as virgens insensatas, igreja. O que Jesus quer nos comunicar nessa manhã aqui? Número 1, é possível estarmos esperando por Ele, porém sem estarmos devidamente preparados. Podemos achar que temos o suficiente, vivendo uma vida de aparência, uma vida externa, mas às vezes nos falta o azeite. Às vezes nos falta profundidade e intimidade com o Senhor. O óleo aqui, ele representa o Espírito Santo. E essa relação de intimidade nossa com Deus é o relacionamento diário que nós temos com Deus, que multiplica esse óleo na nossa vida. É o seu relacionamento diário com Ele que multiplica esse óleo. Para quê? Para que as nossas lamparinas não se apaguem. É através do relacionamento com Ele, conectado através da sua palavra, da oração. É através desse relacionamento com Ele que vai manter as nossas lamparinas acesas. Mas até quando? Até quando Ele retornar. Até o dia do seu retorno, ou até o dia que Ele nos levar. Os dias passam rápido. Os dias têm passado rápido, a nossa vida está voando. Essa é uma mensagem que tem falado ao meu coração por várias vezes. Tudo passa muito rápido. Ontem a Aurora nasceu, semana retrasada ela já fez 1 ano. Tudo passa muito rápido, nossos dias estão voando. E nós não podemos cair na insensatez. Nós não podemos ser como essas virgens insensatas e não manter esse óleo aquecido dentro de nós. Esse é o primeiro tipo de pessoa que está aguardando a vinda de Jesus. Pessoas insensatas que sabem que Jesus irá retornar, que sabem que Jesus vai voltar, mas não estão preparadas adequadamente. O segundo tipo de pessoa que a gente vê aqui no texto são as prudentes. Jesus fala de 5 virgens insensatas e 5 virgens prudentes. Assim como as insensatas, prudentes também estavam esperando pelo noivo. Mas com uma grande diferença, gente. Existia uma grande diferença da insensata para a sensata, para as prudentes. Elas estavam prontas. Elas estavam preparadas até mesmo para uma possível demora do noivo. O noivo poderia demorar o tempo que fosse, mas essas virgens, elas estavam preparadas.
Nós vemos isso aqui no verso 4. Põe para mim aqui, Tiago. No verso 4. Mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar o óleo reserva. De fato, elas foram prudentes. Elas tiveram bom senso, além de preparar suas lamparinas, elas levaram óleo extra. A prudência, o significado de prudência é a virtude que faz prever e nos prepara para imprevistos. No original aqui desse texto, a palavra grega para prudência é uma palavra chamada prônimos. Eu acho que estou falando certo, tá? Prônimos, que significa alguém inteligente, alguém sábio, alguém esperto, que tem discernimento, uma percepção rápida e correta. Esse é o significado da palavra prudente. É alguém inteligente. E é assim que elas estavam. Além das lamparinas, como eu falei, elas tinham óleo reserva para esperar o tempo que fosse necessário, para esperar o noivo. Jesus, ele usa essa mesma palavra, prudência, prônimos, ele usa em outro texto, em Mateus 7, 24 a 27. Fala assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e a pratica, é como um homem prudente. O prudente aqui é o mesmo que Jesus usou lá na parábola das 10 virgens. Quem ouve as minhas palavras e a pratica é um homem prudente, prônimos, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Ou seja, problema de todo lado. Chuva, transbordar de rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Aqui Jesus relaciona um homem prudente com o fato de não somente ouvir, mas também praticar aquilo que Deus está falando. Ou seja, meus irmãos, os prudentes, eles, por ouvirem e praticarem o que Jesus fala, eles estão preparados para qualquer situação. Aqueles que são prudentes, eles estão preparados para os dias de chuva que vem sobre nós, os dias nublados que nós vivemos, as tempestades que muitas vezes nós enfrentamos na nossa vida particular, os dias escuros, dias nublados, dias de tristeza que às vezes vêm sobre a nossa casa. Mas eles estão preparados para qualquer circunstância. Você, meu irmão, tem que estar preparado. Eu preciso estar preparado. Principalmente para os dias que antecedem a vinda do noivo. Eu tenho uma notícia ruim para você. Os dias que antecedem o retorno do noivo, eles não serão fáceis. Eles não serão dias fáceis. Esse cenário já está sendo desenhado nesses dias. Eu não preciso explicar para você aqui, mas esse cenário já está sendo desenhado. Não serão dias fáceis para a igreja. Você que está preocupado aí com o que o STS vai fazer, o que o sei quem está fazendo, não serão dias fáceis. Isso não é nada comparado aos últimos dias que antecedem a vinda de Cristo. A tendência é só piorar. Me desculpa trazer essa notícia. A tendência é só piorar, mas nós devemos estar preparados como igreja. Eu preciso estar preparado para esses dias. Mateus 24, 21, nessa sequência que nós estamos falando do texto, também fala que se os dias não fossem abreviados, 24, 21, se eles não fossem abreviados, nem mesmo os escolhidos aguentariam. É por isso que eu estou dizendo que esses dias serão difíceis. Se eles não fossem abreviados, nem mesmo nós que conhecemos, nós não aguentaríamos. E a prudência, meus irmãos, ela nos prepara, nós sermos prudentes nesses dias.
Elas nos preparam não somente para o eis aí o noivo, quando o noivo chegar, mas ela também nos prepara para esse tempo de espera. Pode ser um curto tempo, mas pode ser um longo tempo também. Nós podemos talvez esperar a nossa vida inteira. Talvez aqui alguém é convertido há mais de 20 anos. Quem aqui é convertido há mais de 20 anos? Vai abaixando a mão. 30 anos. 30 anos. 40 anos. Sobrou só meu pai. Mais de 40 anos, pai, senhor. 44 anos que ele está nesse tempo de espera. Como eu disse anteriormente aqui, a prudência ela está relacionada a elas terem estocado o óleo reserva. E isso fala de uma responsabilidade individual. O estocar o óleo reserva fala de uma responsabilidade que ninguém podia fazer por elas. Versos 7 e 9 fala sobre isso. A expressão aqui no grego para suas lamparinas que a gente leu, ela é mais enfática no original. Ela significa as próprias lamparinas. Ou seja, deve ser assim com a gente, gente. Cada um de nós deve ter a responsabilidade individual de estocar esse óleo. Você tem a sua responsabilidade de reservar esse óleo. Eu tenho essa responsabilidade. Por quê? Porque há certas coisas que nós não podemos obter no último momento. Mesmo que a salvação que Jesus oferece, ela seja universal, ela é individual. Ainda que a gente faça parte aqui de um corpo só, de uma família só, como a Dani falou, a responsabilidade de você estar conectado é sua. A responsabilidade é nossa. A nossa resposta para Jesus, ela precisa ser individual. Nada pode substituir isso. Essa é uma responsabilidade individual, ela não é da igreja, ela não é dos pastores, ela não é do seu líder de casa, ela não é do seu líder de ministério, essa responsabilidade é sua. A gente não pode viver na cola espiritual dos outros. Não dá. Número 2. Há certas coisas que não se pode pedir emprestadas. Tem coisas que nós não podemos pedir emprestado. Cada um de nós deve estar preparado individualmente para esse grande dia. Esse grande dia que um dia Jesus irá vir. Cada dia que passa, esse dia está mais perto. Nós não podemos pedir emprestado, nem emprestar a nossa relação com Deus. Não dá. Nós não podemos pedir emprestado o nosso relacionamento com Deus. Você não consegue comprar. As virgens insensatas saíram para comprar. Você não consegue comprar o seu relacionamento com Deus. Você deve possuir esse relacionamento. Porque no final, quando o noivo retornar, nós não vamos conseguir transferir as nossas responsabilidades para os outros. A palavra fala que cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Um dia eu, Tiago, vou estar diante de Cristo e eu vou prestar conta de mim mesmo. Eu não vou poder transferir a minha responsabilidade para a Mariana, não vou poder transferir minha responsabilidade para a igreja, para os meus amigos, para a minha família. Um dia eu vou estar diante de Deus como você também vai estar. Romanos 14:12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmos a Deus. Como está a sua lamparina, meu irmão? Como está a sua lamparina, minha irmã, nesses dias? Como está o seu estoque de azeite, de óleo? Como está o seu coração nesses dias? Você tem óleo reserva?
Ou você tem se encaixado mais nas virgens insensatas? Fato é, a palavra diz, esse dia ele vai chegar. Meus irmãos, eu não quero pagar para ver. Eu não sei você, mas eu não quero pagar para ver. Eu quero nesse dia estar preparado. As virgens aqui, as virgens prudentes, elas estavam com as suas lamparinas. Elas brilhavam intensamente. Elas estavam repletas de azeite. Elas tinham o suficiente para receber o noivo em glória. É assim que nós precisamos desejar, é assim que nós precisamos estar. A gente não sabe quando Cristo vai voltar. Nós podemos e devemos esperá-lo, porque Ele vai chegar a qualquer instante, mesmo que isso demore. Mesmo que isso demore, mesmo que você esteja enfrentando dias nublados, como a gente leu, dias tristes. Ah, meu irmão, esteja preparado, seja prudente, viva uma vida cristã intensamente. Nós precisamos estar como as prudentes, com as nossas lâmpadas acesas, brilhando intensamente, mesmo que demore. Porque, meus irmãos, nós não podemos deixar para a última hora, porque deixar para a última hora pode ser tarde demais. Se você deixar para a última hora, pode ser que não dê tempo. Se nós deixarmos para os últimos dias, talvez não vai dar. Você já deixou alguma coisa para a última hora? Eu já deixei. E geralmente não dá certo. Pode ser que dê certo, mas geralmente é ruim. Quando você deixa as coisas para a última hora, não funciona direito. Fica meio gambiarra. A maioria das vezes não dá certo. Mas não deixe para os últimos dias. Não deixe para os últimos dias. Tiago, coloca o 25:10, por favor. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento. E a porta foi trancada. Pode passar. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Meus irmãos, não há nada mais carregado de lágrimas, de arrependimento, do que ao som das palavras: tarde demais, você não pode entrar aqui. Oh, meu Deus. Não há nada mais carregado de arrependimento naqueles dias, do que você escutar isso: é tarde demais, você não pode entrar aqui, eu não te conheço. O Senhor está nos alertando nessa manhã. Estejam preparados. Estejam preparados. Prepare as suas lamparinas, porque eu estou voltando. Eu venho em breve. Estejam preparados. Ah, Senhor, feche seus olhos. Ah, Jesus,
nós estamos aqui nessa manhã, Senhor. Nós oramos a Ti, Senhor, e te pedimos misericórdia, Senhor. Misericórdia sobre nós, ó Pai. Porque nós conhecemos a verdade, nós sabemos que o Senhor irá retornar. Mas muitas vezes nós esquecemos. Nós nos distraímos. Por favor, Senhor, nos visite nessa manhã, Senhor, encontre os nossos corações, ó Pai. Te pedimos perdão, Senhor, por toda a distração, por tudo aquilo que tem nos afastado do Senhor. E nós queremos, Pai, estar com as nossas lamparinas, ó Pai, brilhando intensamente nesse dia. Esse é o desejo do nosso coração, Jesus. Nós queremos ser encontrados por Ti, nesse dia, preparados. Nós queremos entrar nesse banquete. Nós queremos entrar, ó Pai. Visita-nos, Senhor. Eu quero te convidar a você orar um pouco no seu lugar. Visita-nos, Santo Espírito, visita-nos, Pai. Visita-nos nessa manhã, Senhor. Oh Deus, aqueça os nossos corações, aqueça a vida dos nossos irmãos, ó Pai. Choro. Com os olhos fechados, o Senhor está falando para a gente aqui, para aqueles que desejam renovar os seus votos a Ele. Eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão, se você tem esse desejo de renovar os seus votos a Ele. Permaneça com os olhos fechados em nome de Jesus. Aqueles que desejam renovar a sua vida a Ele, erga suas mãos e põe a mão no seu coração. Deus, em nome de Jesus, nós também renovamos os nossos votos a Ti. Nós renovamos a nossa vida, ela é Sua. A nossa vida pertence a Ti, Senhor. Nós entregamos a Ti, confessamos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, o dono de tudo, o dono das nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, ei Jesus, cheira manás, cheira canta manás, Então vi novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existia, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono, dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles.
Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, nem dor, pois todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço nova todas as coisas. E em seguida disse: escreva isso, pois o que lhes digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será o seu filho. Ah, Pai, essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa. Por isso nós dizemos que te amamos e que te queremos mais, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Essa foi a mensagem do Senhor para nós nessa manhã. Saia daqui com essa mensagem, que o Senhor tenha falado ao seu coração. Esteja preparado para esses dias que virão. Esteja preparado para os dias que antecedem a vinda do nosso noivo, do nosso amado Jesus. Porque é certo que Ele virá. Ele vai vir. Coloque a mão no seu coração. Pai, obrigado mais uma vez por essa manhã, pela Tua palavra que sempre nos confronta e que sempre nos ajuda a Te conhecer mais, a estar mais próximo de Ti, Senhor. Abençoe a vida dos meus irmãos nessa semana, Senhor. Abençoe o trabalho, abençoe os estudos daqueles que estudam, abençoe nossos lares, Senhor. O Senhor conhece o que nós precisamos para essa semana. O Senhor sabe o que a gente precisa para esse dia. Esteja com a gente, Santo Espírito, em tudo que nós fizermos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.